associado em mais um super episódio aqui do Associado em Foco, o networking dos empreendedores, diretamente dos estúdios da CE Web TV, da Associação Comercial e Empresarial aqui da cidade de Guarulhos. Eu tenho a honra de estar apresentando mais um episódio especialíssimo aqui para vocês, apresentando mais um convidado, mais um associado para vocês. E lembrando desde o início, se você é associado aqui da Associação Comercial e tem interesse de estar falando um pouquinho sobre o seu negócio, de estar se conectando com outros empresários, aqui no Associado em Foco, é exatamente isso que nós fazemos. Eu sou João Victor de Almeida, sou voluntário aqui, né? Também tenho uma agência, né, de eventos, e eu tenho o prazer gigantesco de estar nutrindo tanto a rede aqui da associação, quanto a minha própria, com essas conexões, né? Que é isso que nós fazemos aqui, é isso que nós gostamos de cultivar como uma cultura interna mesmo aqui da associação. E hoje eu tenho o prazer de estar com um convidado aqui ilustre. Gostaria muito de agradecer a sua participação. É uma honra estar te recebendo aqui hoje. Eu que agradeço o seu convite e espero ser um bate-papo super legal aqui pra gente estar fazendo aí pro pessoal que está assistindo. Ah, com toda certeza. Bom, a gente falar sobre uma agência de marketing, né? Falarmos de comunicação. Hoje em dia, o nosso principal meio de comunicação, esse aqui, né? Exatamente. É o celular. Então, tudo que a gente faz gira em torno disso aqui, né? Mas conta um pouquinho pra gente do início da sua jornada empreendedora. Como que você decidiu se tornar um empreendedor, um empresário do ramo de marketing digital? João, eu vou tentar resumir bastante aqui, porque a história, inclusive hoje a agência está, na verdade esse mês a agência está completando 15 anos aí no mercado. Mas então tem bastante coisa aí, mas como eu comecei foi em 2011, na verdade em 2010 a gente foi passar o Réveillon na casa da família da minha esposa, no interior, e lá foi um amigo nosso. Nem conhecia publicidade, eu vim da indústria. Eu sou formado em mecatrônica também. Então eu vim da área da indústria, e lá ele falou assim, vamos montar uma agência? Eu peguei e falei, agência? Isso foi no Réveillon de 2010. Eu fiz agência, mas me conta um pouco mais sobre isso. Ele, não, eu vou montar, vou fazer site, tudo, e você vai trabalhar a parte de projeto, que eu desenhava as rodas, fazia projetos de máquinas. Eu falei assim, vamos. Aí ele, até o David, e no dia, me lembro até hoje, a gente voltou a trabalhar no dia 5 de janeiro de 2011. Eu só cheguei pro meu chefe e falei, tô pedindo as contas. Ele, como assim? Eu pensei, não, eu vou montar uma empresa. Nem sabia o que era isso, esse mundo de empreendedorismo. E desde então eu peguei e fui, até pedir as contas da empresa, e o meu sócio, na época que me chamou, ele falou, você tá louco? Você pediu as contas? Eu pensei, ué, mas você não me chamou para montar uma empresa? Eu não posso, eu tenho que me dedicar 100%. Ele, não, mas eu não posso pedir as contas do meu emprego, porque eu vou casar. Eu pensei, tudo bem, mas eu pedi. E eu acho que ali começou um momento muito difícil da minha vida. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, porque eu comecei a empreender do extremo zero mesmo, mas assim, foi a melhor decisão que eu tomei. Porque eu passei uma fase, no início tudo é difícil, morei no carro 4 meses para tentar fazer com que tudo dê certo, passei vários desafios dentro da agência. A agência se chamava Clima Agência, e depois a gente mudou para a Weekend Publicidade, que eu passei um período fora do Brasil, e eu notei que a gente precisava atender outros públicos. E aí eu mudei o nome junto com o australiano lá, a gente mudou para Weekend Publicidade para atingir um outro tipo de público. Mas inclusive no início bastante aqui a CE me ajudou muito, porque eu era muito envolvido aqui dentro, sou ainda, mas antigamente eu era muito mais para fazer network, esses eventos network me ajudou bastante para a gente chegar onde a gente está hoje. Que maravilha! Em que ano que você se associou? Nós se associamos em 2013.
2013. Que bacana. Em 2013 a gente se associou na ACF, ficamos por um período, depois eu passei um tempo fora do Brasil, mas a agência continuou rodando aqui, eu consegui tocar de longe, voltei pro Brasil e daí recentemente a gente se associou novamente. Que bacana. Mas, Elias, conta pra mim, em que momento em que você enxergou, né, em que momento da sua trajetória, do seu empreender, você enxergou que deixou de só ser um freelancer para se tornar uma empresa de verdade, para ser uma empresa consolidada, como a que você tem hoje, com um escritório bacana, com uma estrutura legal. Em que momento teve essa virada de chave e você caiu a ficha? Agora tá dando certo. Foi quando eu tava na Austrália. Eu tava na Austrália e a minha esposa, a minha namorada, ela passou, já tá 20 anos juntos, na época ela era minha namorada, ela me ligou me falando que tava no banco para fazer uma conta conjunta, porque ela precisava pagar os funcionários da agência. Que na época era tudo freelance e tudo, hoje é tudo CLT, e aí ela falou que não ia fazer essa conta conjunta porque eu tava devendo. E assim, era devendo muito dinheiro, mais de 300 mil reais, quase 300 mil reais. E ali caiu aí ela chorando, porque ela sempre foi certinha com as contas dela. Mas eu adquiri essa dívida no início da agência, porque, como eu falei, é muito difícil, foi muito trabalhoso. E quando ela me ligou chorando, eu peguei e falei assim, não, eu tenho uma empresa que está crescendo, eu preciso amadurecer. Não dá mais para voltar para trás. E aí eu tive que me decidir, ou eu volto, ou eu vou ser CLT, ou eu tenho que tocar a empresa como uma empresa mesmo, de verdade. Aí foi quando eu voltei para o Brasil, paguei tudo que eu fui negociando, paguei tudo que eu devia devia para um monte de lugar, mas eu paguei tudo em 3 meses. Não era falta de dinheiro, era falta de entender que eu não estava mais no amadorismo, falta de entender que até mesmo por causa da idade eu não era mais um moleque, eu era um homem, tinha pessoas que dependiam de mim, e eu não podia ficar brincando no mercado. Ali foi aquele momento que eu falei assim, não, eu tenho que parar de vivenciar o amadorismo. E aí a gente passou, aí foi quando eu fiz a transição de mudança de nome, a gente passou, não contrata mais PJ, não contrata mais freelance, a gente só trabalha com CLT, porque a gente entendeu que nós não somos uma agência amador, que a gente precisava se posicionar, até mesmo pelos clientes que a gente tinha, se posicionar como profissionais no mercado. Que bacana, você mencionou a respeito do nome. De onde que vem esse nome? O que significa Weekend? Conta pra gente. Weekend, lá na Austrália, quando eu tava lá, e eu conversando com um australiano, também tem uma agência lá, e eu falava pra ele que eu não conseguia atender outros níveis de cliente, eu não conseguia subir o degrau. E ele sempre falava pra mim, Elias, mas você pode fazer isso. É só fazer isso e isso. E ele sempre ficava, você pode. E eu ficava, você pode. Eu fiquei assim, eu posso. Aí eu me lembro até hoje, a gente tava na City lá, andando, e eu ficava com isso na minha cabeça. Eu posso. Eu ficava, não, olha só, nós podemos. Aí foi, we can, nós podemos. Aí foi daí que eu peguei e falei assim, não, vamos registrar essa marca. Fui lá, registrei essa marca. E até coloquei o ponto, we can, ponto. Nós podemos, ponto. Simples assim. Que eu acho que as pessoas dificultam demais e a gente trabalha de uma forma bem diferente. As coisas são bem fáceis de resolver. Nós podemos, ponto. Simples assim. Olha que maravilha, você tocou num ponto fundamental que muitos empresários, muitos empreendedores, eles acabam não tendo essa atenção que você teve, que foi o registro de marca. É muito importante, você que é associado aqui da Associação Comercial, você é empresário, empreendedor, é
de fundamental importância que você tenha um registro da sua marca. E graças a um dos serviços aqui da Associação Comercial, você, associado, tem 30% de desconto no registro da sua marca. E isso é um diferencial muito grande. É muito importante você ter essa autoridade, né? Mas eu entendo que hoje vocês, na agência, vocês fazem design, né, essa parte de social media, tráfego pago, né, vídeos. Aonde que você acredita que a maioria dos empresários, eles acabam se perdendo quando que eles tentam comunicar, né, a marca deles, a empresa deles, sozinhos, sem a ajuda de uma agência de marketing? Eu falo isso bastante. Nem todo mundo está preparado para receber uma agência de marketing, de publicidade. Nem todas as empresas estão preparadas. Isso é muito importante. E se eu acho que todo mundo precisa, mas não está preparado. Mas se você está preparado naquele momento, a gente ajuda, até mesmo tocar nesse assunto que é bem importante, nós não somos uma agência de marketing digital. Nós somos uma agência de publicidade que o core business acaba sendo marketing digital. Mas, por exemplo, hoje nós não fechamos só redes sociais. A gente não trabalha, que eu acredito que para eu ajudar as empresas, a gente precisa estar dentro dela. É outro requisito da agência. Nós não atendemos empresas de longe, que não dê para a gente ir. Porque a gente consegue ajudar as empresas estando dentro delas. Então é aí que entra a questão de precisar da agência. Somente redes sociais, eu acredito que em muitos casos não vai resolver a necessidade das empresas. E as empresas hoje, o microempreendedor, até mesmo pelo mercado mesmo, eles entendem que a agência vai resolver o problema que ele tem. E não é verdade. Não é verdade isso. A gente vai ajudar a resolver um dos problemas, mas a gente não vai trazer, depende muito de vários fatores, para trazer faturamento para a empresa, depende de um comercial, depende de muitos fatores. Então a gente entende isso do mercado, que as empresas que estão procurando marketing, estão procurando uma agência, precisam entender se estão preparadas para receber uma agência. Porque a agência vai precisar de demandas, a agência vai precisar de tempo. E muitos empreendedores não se dispõem desse tempo para dar para as agências. E é aí que eu acho que as coisas acabam se perdendo. E até mesmo pelas agências ter vários clientes, elas acabam se dedicando para aquele cliente que se doa mais e deixa aquele de lado. E quando aquele que está precisando e mais não está dando atenção, ele vai atrás da agência, ele já está de saco cheio da agência, porque a agência não está dando retorno. Uma coisa que veio até mim dessa sua fala é que normalmente o cliente, quando ele vai para uma agência de publicidade, por exemplo, ele quer vender mais. Ele sempre chega, na maioria das vezes, tenho certeza que chega lá para você e fala, eu quero começar a vender mais, eu quero pagar pouco por isso. Quando que um cliente normalmente chega para você com essa demanda, eu quero vender mais, né? E ele aponta diversos problemas que ele está tendo na questão da propagação da marca dele e tudo mais, o que geralmente, com base na sua experiência, você chega a identificar que realmente é o problema que o empresário ele tem na questão da propagação da marca dele? Isso daí é muito importante, a gente fazer essa análise, porque não é só fechar por fechar. Hoje o nosso time comercial lá, eu falo bastante isso daí para eles, não adianta a gente precisar de mais clientes, todo mundo precisa. Mas nem todo mundo é cliente para a agência naquele momento, tá? Porque a gente faz bastante essa análise. Se o cliente chega com essa demanda, ele querendo vender mais, aí a gente já acende aquele pontinho de alerta. Porque aquele cliente, muitas vezes, ele está desesperado e espera que a agência vai solucionar o problema dele de faturamento. E não é a verdade, porque a nossa agência é focado em brand. A gente faz um trabalho que é construtivo, um trabalho que não é do dia para a noite. Eu falo para todo mundo, você quer do dia para a noite? Você vai atrás de uma agência que trabalha somente com tráfego pago.
E mesmo assim, ele corre diversos riscos. Porque isso, a gente constrói uma marca, a gente faz ela ficar forte no mercado, mas isso daí não é do dia para a noite. Isso daí é uma parte que é o de médio a longo prazo. A gente sabe que o marketing não é só ficar postando post bonitinho, vídeo bonitinho. Eu gostaria que você elucidasse todos que estão assistindo, principalmente o nosso público que é de empresários, de empreendedores, o que você, com base na sua experiência, considera que é um marketing que realmente gera resultados? Como você diferencia um marketing que realmente gera resultados de um marketing que só serve mais para inflar o ego do empreendedor? Porque muitos fazem isso. Sim. Conta pra gente, qual que é a sua visão a respeito disso? Vamos lá. Eu acho que o marketing é todo o contexto. Tudo como um empreendedor, dependendo do ramo de atividade, é claro, ele já sai da sua casa, ele já tem que ser estratégico na questão do marketing. Então o marketing começa por ele. Eu falo que o marketing começa de dentro para fora. Não adianta a gente querer. Eu até brinco dentro da agência bastante sobre isso. As empresas, quando estão atrás de uma agência para contratar, tô falando de agência que é o nosso cenário, elas enxergam o quê? Qual que é o marketing da agência? Esse ano de 2025, nós da agência investimos 230 mil reais no nosso marketing. Nós investimos no nosso marketing. Mas se você for ver, nós não fazemos tráfego pago, nós não fazemos mídia BuzzDoor, outdoor. É só aquele básico. Qual que é o básico? Investir no contexto, um ambiente legal, uma estrutura legal. Então, os detalhes, eu falo que o marketing é feito nos detalhes. Se é na estrutura, a gente até fez alguns investimentos, até mesmo de carros estratégicos para a agência, porque o nosso público é diferenciado. Brand, é difícil você trabalhar o brand, vender esse serviço de brand, é muito difícil. Então, o marketing é feito de detalhes. E as pessoas vão pensar somente nas redes sociais, por exemplo, que hoje todo mundo só pensa nas redes sociais. Eu falo que as redes sociais é o mal necessário. Você precisa ter muito bem feito. Mas as redes sociais, dependendo do ramo de atividade, não é só isso que a pessoa quer ver. Casa com que você demonstra qual é até mesmo eu acredito que até o público maior dos microempreendedores, dos empreendedores menores, igual a gente aí, que está galgando aí todos os dias, o cenário é totalmente diferente. A gente tem que pensar na imagem de quem também? Dos donos das empresas, que é os detalhes que faz a diferença. Então, eu vejo que as pessoas se preocupam só muito lá na ponta, mas naquele contexto, quando a pessoa sai de casa, será que eu postar uma foto no seu próprio Instagram faz sentido para você? Seus clientes estão lá? Ah, mas é o meu perfil pessoal. Mas você representa a sua empresa. Isso faz sentido você postar isso? Você está representando a sua empresa. Ah, mas da minha empresa eu não posto isso. Mas você representa a sua empresa. Então eu vejo que o marketing é feito nos detalhes. Não é na grandeza, que eu acho que as pessoas pensam muito somente em BuzzDoor, outdoor, mas os detalhes, que é onde nós se atentamos bastante, as pessoas não vê, que também é um marketing de dentro para fora. O marketing não é externo, o marketing não é para cliente, o marketing começa de dentro para fora, dos donos, dos sócios, dos funcionários. Se os funcionários não comprarem a sua ideia, o que vai fazer sentido? Quem garante que os clientes vão comprar? É verdade. Mas sabe uma coisa que eu acho muito interessante, até a gente tá comentando aqui para os associados, que a maioria não tem essa afinidade com alguns termos que o pessoal de marketing utiliza.
Conta pra gente, o que é realmente branding? Quando que a gente vai falar de branding de uma empresa, de um empreendedor, o que realmente é branding? Gente, brand não é logo. Tá? Isso eu deixo bem claro. Que muita gente, até clientes vêm lá, pessoas procurando a gente e fala, eu vim fazer o brand da minha empresa, mas o brand, daí quando a gente vai ver, a pessoa quer o logo dela. Brand não é isso. Brand, eu até vou dar um exemplo, acho que de uma forma bem clara, brand é uma diferenciação do seu concorrente. Que ele vai criar uma diferenciação do seu concorrente. Se você vende um tênis, até vamos falar a marca, um tênis da Adidas, a outra loja também vende o tênis da Adidas. Então, o que o brand faz aí? Faz porque o cliente vai comprar com você e não com outro. Então, o brand é para causar essa diferenciação do seu concorrente. Então, nada mais é de criar estratégias para criar essas diferenciações. Uma forma bem, eu acho que bem clara de explicar o que é brand. Que brand não é identidade visual. É todo o contexto que a gente vai encontrar essa diferenciação. Então, eu acho que isso é muito importante. Que bacana. Conta pra gente como é que é este processo. Chegou o empreendedor, o empresário lá na sua agência, até ele finalmente começar a ver resultados no seu trabalho, na propagação. Conta pra gente como é que é esse processo, o que você faz exatamente, qual que é a análise que você realiza, desde o primeiro contato, né, com o empresário, até começar realmente a ter frutos do seu trabalho. O nosso trabalho é bem diferenciado. Nós vamos para dentro mesmo das empresas, que é igual eu falei, eu não consigo ajudar as empresas sem estar dentro delas. Então, quando o cliente chega com um problema, e no final de tudo, todo mundo quer faturamento. Porém, tem clientes que estão mais estruturados e vêm procurar a gente no momento certo. Que não é um momento de dor, não é um momento que ele está precisando vender. É um momento que ele está lá, bateu todas as metas, tudo. Então, ele vai atrás. É a hora certa de ir atrás do marketing. Então, a gente vai para dentro das empresas, tenta entender o que ele mais precisa naquele momento. A gente se envolve em atendimento, a gente se envolve no time comercial, no RH, porque a gente faz endomarketing, a gente se envolve na ambientação. Tem clientes, nossa, que não precisa de clientes. Eles precisam de funcionários. Tem clientes nossos que investem R$10 mil em tráfego pago atrás de funcionário, não atrás de clientes. Por quê? Porque a gente já fez aquele trabalho. A marca é consolidada, mas a marca tem que ser, até falando de um cliente específico nosso, que já está há 7 anos com a gente. Até dar esse exemplo. Ele chegou com a gente, ele tinha 1.100 funcionários. Hoje eles têm 2.600 funcionários. Então é isso que a gente vai fazendo, colocando até mesmo, metrificando o nosso resultado. Que a empresa vai crescendo, vai aumentando o faturamento, a empresa vai ficar mais falada. A gente tem uma ferramenta que a gente consegue mensurar todos os canais que é falado daquela empresa. Então a gente consegue metrificar isso e é isso que é o resultado do nosso trabalho. E no final de tudo, gente, é faturamento. No final de tudo, tudo isso que a gente quer é faturamento. Mas hoje, se a marca valia um X naquele momento, hoje a marca vale 2X. Então é isso que é o resultado do nosso trabalho. Que maravilha. Falando agora da sua experiência com situações difíceis, a gente sabe que não é fácil lidar com o cliente, mas teve algum momento em que você teve que escolher entre atender o que o cliente queria, fazer algo bonitinho, deixar lá, mas que você sabia que não ia ter resultados para ele, e você teve que escolher entre algo que realmente você sabe pela sua experiência que ia vender e ele ia ter resultados? Em que momento, teve algum momento em que você passou por isso? Como que você lidou com essa situação? Isso aí vários momentos. Porque assim, o cliente ele vem já com uma ideia na cabeça dele, já vem com uma estrutura já formada, e ele não está 100% errado, tá? Mas também não está 100% certo.
Então a gente tenta entender, só que tem coisas que ele coloca na cabeça dele que ele quer desse jeito e a gente sabe que não vai dar resultado. A nossa experiência mesmo. E, João, eu vou pelo lado do cliente, eu falo, tudo bem, você quer? Eu mostro para ele da maneira mais dolorosa. Teve que em algum momento demitir um cliente? Ah, já, recente, em janeiro de 2025, nós demitimos um cliente porque as ideias ele não precisava da gente. As ideias vinham deles, tudo era deles, eles achavam que daquele jeito estava certo, a demanda era muito grande que eles traziam e nem tudo ia para frente, porque tem isso, tem projetos que a gente faz e o cliente não tem tempo de ver e acaba perdendo a data e simplesmente, mas só que nós fizemos o trabalho. Então, a gente teve que sentar com esse cliente para falar assim, ó, infelizmente, não dá mais para a gente prestar os serviços, porque a gente mostrou, apontou alguns pontos, tudo, até em questões mesmo de precificação do nosso lado, e o cliente entendeu, só que não era o momento para eles tudo, só que para a gente não dava mais para a gente continuar, infelizmente, a gente teve que demitir cliente, porque, gente, não é só... o cliente que demite a agência. A gente também tem que saber o momento de demitir o cliente, porque tem clientes que é tóxicos. Tem clientes que a gente acha que está trazendo retorno, mas o psicológico, tem clientes que o psicológico, que abala muito o nosso psicológico. Então, eu prefiro não dar continuidade. E hoje... Graças a Deus, eu até fiz um post recentemente agora, falando nas minhas redes sociais, que nós temos os melhores clientes que uma agência do nosso porte poderia ter. Que nossos clientes são totalmente leais, porque eu tenho um cliente desde 2011, com a gente, desde quando a gente começou, inclusive, recentemente, uma delas foi até na agência agora, e a gente atende na Gumo, que já está com a gente um bom tempo já, a gente faz bastante trabalho com eles, então é muito legal essa parceria, a gente tem outros clientes que já estão há 7, 8 anos aí com a gente, e nossos clientes são sensacionais, e é isso que eu prezo bastante, prezo muito, mas também eu prezo pela saúde também dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, que também tem clientes, se o cliente está trazendo alguma dificuldade para o psicológico, tem clientes que é bem intenso para a parte psicológica da própria equipe, eu demito. Olha que incrível. Então isso mas a última foi em 2025, e assim, não é, agora a gente tem outros critérios para estar tendo novos clientes. Agora, a gente não fecha tem um processo lá de fechamento que a gente não fecha com qualquer empresa. A gente tem uns critérios que a empresa precisa ter para a gente conseguir atender ela da melhor maneira possível. E é importante, né, ter esse filtro. Eu fiquei fascinado realmente pela sua história. É uma empresa que tem mais de 10 anos de existência, exatamente, né? A gente sabe que uma média de a empresa chegar ao 5º ano já é muito difícil no nosso país, a nossa realidade, a nossa economia. Mas, Elias, conta pra mim, você, relembrando um pouquinho do seu processo, olhando lá pra trás, né? Qual decisão você acredita que você tomou na sua agência que parecia ser errada na época, que você até ficou um pouco inseguro, mas que hoje você enxerga como que, olha, foi essencial e eu não tomaria uma decisão diferente? Agora, deixa eu pensar, João. Agora você me colocou... Eu acho que a mudança da agência de local. Que a agência começou, eu não sei se vocês conhecem, no bairro Soberana. A agência começou. Inclusive, esse mês eu vou fazer até um vídeo mostrando. E depois nós fomos para o Jardim São João. E para dar um salto de lá... Daí depois nós viemos aqui para o Maia, acho que foi a melhor decisão que eu fiz. Até um cliente me ajudou a fazer isso. O cliente foi lá, foi indicar outros clientes para a gente,
E na época, a agência era num apartamento lá no São João, em cima de uma farmácia. A cortina era papel crepom. A mesa era uma madeira que a gente achou. Eu dormia nos fundos. A agência era bem precária mesmo. E esse cliente falou assim: Elias, como que eu vou te indicar cliente, você aqui nesse lugar? Não é pelo lugar, é pelo contexto, sabe? Pelos clientes que a gente tinha na época. Porque, inclusive, tem clientes que estão comigo até hoje, naquela época. E eu peguei e falei assim: não, faz sentido. Eu preciso me mudar daqui. Foi aí que quando a gente tomou a decisão de se mudar, a gente mudou o nome da empresa, mudou toda a identidade visual da empresa. Aí que entra até mesmo o brand. Nós fizemos um rebrand da nossa própria marca. Olha que bacana. Pra gente se posicionar no mercado. E deu super certo. Deu super certo. Hoje nós temos, a gente consegue escolher qual cliente a gente pode atender. Mas porque a gente fez um trabalho lá atrás, que até mesmo é um trabalho de formiguinha, os detalhes, tudo, que fez com que aqueles clientes que estivessem comigo lá atrás, que acreditou no trabalho, quando eu trabalhava sozinho, no quarto da minha casa, tudo lá, depois a gente foi crescendo, acreditou na gente, estão com a gente até hoje, e fez a gente chegar onde a gente está. Hoje nós somos a única agência com certificação do SEMP em Guarulhos, que é o SEMP, que é o que qualifica as agências no Brasil todo, que dá as entregas do trabalho, e o cliente mesmo tem um suporte jurídico também, dessa certificação, que nós vamos entregar o trabalho. Então, nós somos a única, que também a gente trabalha com licitação também. Então, nós temos uma estrutura legal para atender os nossos clientes. Hoje vocês estão localizados onde? Hoje a gente está ali na Tiradentes. Que legal. Tá? Se não me engano, eu já passei por lá. Vocês estão lá há quanto tempo? Nós estamos lá, fez um ano agora. Olha. A gente estava na Renato Maia, ficamos lá 6 anos e se mudamos tem um ano na Tiradentes. A fachada é linda, né? Você já... que você falou, então, né? O branding é tudo, exatamente. Né? Repaginar a marca, a sua fachada para chamar a atenção. Exato. E assim, é detalhes. Sim. É detalhes. Uma fachada bonita faz diferença. Uma fachada bonita, é o contexto. Agora, recentemente, eu também até fiz uma loucura, a gente comprou... Isso daí é tudo estratégia, sim, de nosso próprio brand. E de posicionamento, a gente comprou até um carro diferenciado que em Guarulhos não tem dele, que a gente tem dele, mas não do modelo que a gente comprou pra empresa mesmo, sim, pra gente adesivar, pra gente mostrar pro cliente, pra gente, as agências, eu acho que elas pecam muito. Uhum. Como que eu vou vender um serviço de brand, sendo que o meu brand não é bom? Exatamente. Como que eu vou vender um serviço de conquistar novos clientes, sendo que eu não conquisto para minha empresa? Exato. De tráfego pago, de outras estratégias. Sim. Como que eu vou vender um serviço de administração de redes sociais, sendo que a minha tem, sei lá, 300, 500 seguidores? Sim. Não faz sentido, a conta não fecha. Então, por isso que eu sempre trabalhei primeiro para nós, depois para os clientes. Sim. Vamos testar com nós. Com a gente, com a Weekend. Testou com a Weekend, validou, deu certo? Vamos mostrar para o mercado, para os nossos clientes, que dá certo. Sim. E eu acho que as agências pecam muito nisso. Sim. Elas pensam muito em fazer para os clientes sem antes validar. Porque hoje, você falou da nossa fachada, isso é tudo estratégia. Sim. Não é, a gente não fez à toa isso. Com toda certeza. Você me fez muito me lembrar, aqui mesmo da associação, né? Passou por uma reformulação também da marca, teve um estudo por trás, teve uma pintura do prédio, tá lindo, né? Qualquer um enxerga aquele azul lindo. Então, é exatamente isso, né? É dar o exemplo. Tudo que aqui a gente prega na associação, procura orientar os empresários, conectar os empresários, é o que a associação faz, né? Com as iniciativas, com os capacitas, com os diversos eventos que tem aqui, né? Tudo de um exemplo de uma cultura que já é daqui,
e que é passada, né, para os associados, né? E isso daí você está super certo, faz uma grande diferença, assim, num contexto geral, tanto da sua marca, como até no seu lidar com os seus clientes, né? Quando que eles vão lá na agência, eu tenho certeza que o impacto é outro, não é? Ah, com certeza, com certeza. E assim, o nosso atendimento é diferenciado. Diferenciado em qual sentido? Eu até já tentei em vários setores da agência. Eu comecei a agência, então eu comecei a sei fazer tráfego pago, desenvolvimento. Eu passei por todos os processos da agência, porque eu fazia isso sozinho. Hoje em dia eu não faço mais, mas antes eu fazia. E o nosso diferencial, eu falo para todo mundo, é resolver a dor do cliente. E tem clientes, tem até recentemente a gente fechou um contrato e o cliente falou assim, Elias, mas o valor da sua agência está bem mais caro de outra agência aqui. Por que tudo isso? Eu peguei e falei assim, olha a nossa estrutura. Até mesmo eu falo, nossos funcionários são CLTs, porque é outra segurança. Eu quero dar segurança também para as pessoas que estão comigo. Você está com quantos colaboradores lá? Hoje nós somos em 10 no total. É difícil, né? E assim, exatamente. E assim, eu quero dar uma... Primeiro, a prioridade para nós são eles. Eu penso muito neles. A prioridade é porque como que eu quero vender algo bom para fora, sendo que eu não consigo aplicar dentro? Com certeza. Os nossos colaboradores precisam ter uma segurança, Sim. Precisa saber que eles estão resguardados pela lei, Sim. sabe? Então isso é muito importante, a gente trazer essa segurança. Isso daí eu levo até para o nosso cliente. E quando esse cliente trouxe essa questão para a gente, até mesmo de precificação, falou assim, por que eu devo contratar vocês e não seu concorrente? Nem é concorrente, porque a gente é tudo amigos. Aqui em Guarulhos, graças a Deus, a gente é tudo amigo. Com certeza. Eu peguei e falei, entra pra dentro. Entra pra dentro da casa, que você vai ver o nosso diferencial. E sabe qual que é o nosso diferencial? Gente, problemas você sempre vai ter. Sempre vai ter. Eu falo assim, você vai ter comigo, você vai ter com a outra empresa. Sempre, eu não vou falar que você vai estar longe de problemas, que eu vou estar te iludindo. Mas você sabe qual que é o nosso diferencial? Que a gente não foge do problema. Exato. A gente encara de frente o problema. Exato. E esse é o nosso diferencial. E o cliente só vai saber essa parceria quando acontecer o problema. E graças a Deus, assim, às vezes não é nenhum problema da agência em si, mas é uma coisa que ele precisa e precisa solucionar. E às vezes a gente não está nem envolvido, mas a gente se envolve. Exato. E resolve. Não é dinheiro, gente. Sim. Não é grana, sabe? E eu falo, eu adoro quando o cliente me liga 11 horas da noite. Meia-noite, já aconteceu. Já aconteceu um caso, a gente tá viajando, eu e minha esposa, e o cliente me ligar e eu ficar com o cliente 3 horas na linha. Olha. Mas eu adoro isso. Você sabe por quê? Se o cliente te ligou, é porque ele precisa de você. E ele sabe que você vai resolver o problema. Ele sabe que você vai resolver o problema dele. Então eu vou lá. É música para os meus ouvidos quando o cliente me fala, Elias, preciso de você. Eu falo, pode falar. Que eu movo montanhas para resolver. E eu acho que eu não me lembro aqui de um problema que a gente não conseguiu resolver. Pode ser que não foi da maneira que o cliente queria, mas a gente conseguiu resolver de outra maneira que conseguiu atender ele naquele momento. Até vou contar aqui, aconteceu um caso agora, novembro. Estava na Austrália, nós contratamos uma empresa, a gente fez umas agendas, tudo, e as agendas precisavam enviar lá para Florianópolis. Nosso cliente é uma das maiores empresas de reciclagens aqui de São Paulo. Precisava mandar lá para Florianópolis. Ou seja, um dia antes de enviar para Florianópolis, a gráfica me liga, Elias, essas agendas não ficaram prontas e a gente não vai conseguir entregar. Só vai conseguir entregar daqui 7 dias, sendo que no dia seguinte ela tinha que estar lá em Florianópolis. E eu lá do outro lado do mundo, lá na Austrália,
E graças a Deus eu tenho um time muito comprometido, muito firmeza, meu time. E eu falei, meu time é apavorado, Elias, pode deixar que a gente vai resolver. Falei pro cliente, pode ficar tranquila, nós vamos resolver esse problema. Não vai ser da maneira, as agendas não vai ser da forma que você queria, mas nós vamos resolver seu problema. E a gente conseguiu. Sim. Não vou contar detalhes, porque é muita coisa que aconteceu, mas nós conseguimos deixar a agenda pronta no mesmo dia. No mesmo dia. E no dia seguinte estava em Florianópolis. Olha que maravilha. E aí que entra, sabe o quê? Time comprometido, sim, estrutura financeira também para fazer tudo isso. Porque a agência precisa ter estrutura financeira, porque não é barato, mas nessas horas a gente nem briga por preço. Nessas horas, preço não entra na negociação. Sim. Preço fica de fora. É entregar. A pessoa que me entregou o trabalho me cobrou 5 vezes mais do que a outra ia me cobrar em trabalho inferior. Sim. Mas nós pagamos. E o time também ainda teve que terminar esse trabalho, se reuniu, parou toda a linha, toda a agência, até o time comercial parou, para ajudar, que tinha que ainda a gente, sim, terminar ainda o trabalho das agendas dentro da agência para mandar para Florianópolis. Sim. Então é aí que está a diferenciação, que eu até falei esse exemplo para essa empresa recentemente que a gente fechou, que ele só vai saber a diferenciação tudo dentro. Sabe, Elias, uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, né? A diferença que esse aparelhinho aqui não faz na nossa vida. E eu tenho certeza que você, como tendo um time comercial extenso, deve contar com diversas linhas telefônicas, e aqui na associação a gente também é especialista em resolver problemas. Tanto que essa era uma questão de problema de muitos associados, e aí vem a associação e traz as linhas telefônicas, que a gente consegue desconto aqui para os associados nas linhas telefônicas. É uma coisa surreal que poucos associados sabem, né? Conta pra gente, falando na questão do seu time comercial, como que vocês fazem toda essa gestão, toda essa questão aí da captação? Vocês fazem, né, via WhatsApp, via Instagram, usa muita linha telefônica mesmo? Conta pra gente como é que funciona. Detesto chatbot. Eu sou contra chatbot. Eu acho que o chatbot dificulta muitas empresas. Estou falando de empresa de pequeno e médio porte. E então nosso atendimento lá dentro da agência é 100% humano, tanto do time comercial, quanto do time de operação. Lá, os nossos colaboradores, eles falam direto com o cliente, pelo WhatsApp. E eu falo bastante, se você manda uma mensagem para o cliente, deu 30 minutos do cliente não respondeu, liga, telefone. Esquece esse negócio de esperar cliente, que o cliente está na correria, ele vai esquecer. Então a gente usa muito, vou até tentar saber dessa questão da linha telefônica aqui da SEC, que eu não sabia. Aqui é maravilhoso. Eu tenho a minha linha, tem mais de um ano, eu economizo pelo menos uns 30% na minha conta. Tá. Antes eu pagava no meu telefone, se não me engano, na minha linha era 100 e alguma coisinha, hoje eu pago 70 e alguma coisinha. Então aí são uns R$30, que no final a gente vai fazer as contas, faz uma baita de uma diferença. Tanto que eu peguei até uma outra linha, super em conta, para ter um número a mais, e é super baratinho. As meninas aí, elas fazem com maior carinho, conseguem um número e tudo mais, depois a gente desce lá e eu consigo te dar mais, as meninas conseguem te dar mais informações sobre isso, que vale muito a pena, é a coisa que eu mais falo para todo associado que eu tenho contato. As linhas telefônicas que o pessoal aqui da SE conseguem, é sucesso. Dá prazer de pagar com desconto. E assim, João, isso daí é muito importante. Porque isso daí as pessoas não ligam muito, né, pra linha. Até mesmo essa questão de comunicação, de falar com o cliente direto. Exato. Por isso que eu falo até mesmo dessas IAs. Eu sou totalmente a favor da tecnologia, tá? Mas o chatbot, por exemplo, eu até falo para clientes, nossa, gente, se você não tem uma demanda muito forte, para que colocar chatbot? Exato. Liga para o seu cliente. Exato. Fala com ele por telefone. Hoje em dia, se você liga para uma pessoa, a pessoa tá estranha, né? Exato. Fala, nossa, me ligando deve ter acontecido alguma coisa.
E esse é um perfil da agência. A gente liga. Exato. Se você está conversando com alguém do WhatsApp, é alguém real. É alguém que existe. Não é um robô, não. Exato. É alguém verdadeiro lá, é alguém que tem sentimento, é alguém que, dependendo da pergunta, espera aí que eu vou perguntar para, sabe? Porque eu acho que é isso que é importante. Sim. Então, por isso que depois eu vou tentar entender, porque com telefone certeza. eu uso muito. Com toda certeza. E até falando por minha própria experiência, a gente vê essa diferença quando que você tem um contato na parte comercial humanizada com os clientes. Eu tenho tido diversos clientes na parte de eventos, nós fazemos coquetel aí de reativação de clientes antigos. O cliente, às vezes ele parou de estar consumindo serviços de algum cliente meu, então eles chamam para um coquetel, então a gente conecta esses clientes dessa empresa. Então é uma coisa que o contato humano ele está muito em falta, e quando que você chama um cliente antigo seu, vem tomar um café aqui para poder agradecer o tempo que você foi meu cliente, mas aí você oferece de alguma forma um novo serviço. Exatamente. Eu tenho tido diversos cases de sucesso, aí eu poderia estar falando de vários, porém, nós já estamos indo para os nossos minutos finais do nosso podcast. Tem sido muito esclarecedor, eu agradeço muito pela sua contribuição, eu aprendi bastante aqui com você, Elias, mas eu quero que a gente encerre de um jeito polêmico. A gente sabe que muitas agências de marketing acabam queimando outras agências por esse tipo de serviço meia boca, porque hoje em dia todo mundo se considera especialista, né? Todo mundo é especialista em marketing. Você tem feito uma faculdade, todo mundo é especialista. Para a gente poder encerrar, qual que é o principal diferencial da sua agência, uma agência profissional que já está consolidada no mercado, daquele pessoal que está, vamos dizer assim, de uma forma bonita, se aventurando por aí, causando transtorno para os clientes dele e, querendo ou não, queimando as agências de marketing? Qual que é o nosso diferencial? O resultado. É o resultado que é o diferencial, porque no final das contas é tudo que o cliente quer. E agora, de imediato, o que ele vai notar de diferença é o profissionalismo nosso. E eu falo, essa dificuldade, a gente não tendo dificuldade porque o nosso público é diferente vamos colocar, dos aventureiros, tá? O nosso público é totalmente diferente. Então, eu já fui um aventureiro, mas esse aventureiro que é em 2011, ele se profissionalizou. Ele estudou, investiu muito nos estudos, muito mesmo. Esse dia eu estava até contabilizando, foi mais de 300 mil reais só em estudo, até fora do Brasil. Já estudei, faculdade, mas hoje nós se tornamos profissionais. A equipe lá, totalmente qualificada, as pessoas que estão com a gente, os clientes que estão com a gente, eles sabem que o nosso diferencial é precisar da gente, a gente vai resolver o problema dele. E no final das contas, o resultado que ele esperava vai vir, e muitas vezes bem maior do que ele esperava. Então é isso que é o nosso diferencial. E está convidado aqui, se quiser tomar um café lá com a gente lá, vai lá conhecer a agência, tudo, que as portas estão abertas. Agradeço muito. Deixa as suas redes sociais, tanto pessoal quanto da sua agência, para todos os empresários que estão assistindo, que tiver o interesse de saber um pouquinho mais, entrar em contato com você. Quem quer, nas minhas redes pessoais, Elias Splinter, tá? Com E, Elias Splinter. E a da agência é a agência Weekend, tá? Agência Weekend. Mas, gente, tem duas agências Weekend. Aí a importância do registro da marca. Então, essa daí é as nossas redes sociais. Quem quiser seguir a gente pode seguir lá. Meu perfil também pessoal é aberto. Posto bastante coisa, faço bastante vídeos, bem polêmicos também. Certeza. Porque eu vim de baixo, eu sei como é a luta, então a gente posta tudo na a vivência mesmo dentro de uma agência de publicidade.
Com toda certeza. Agradeço muito a sua participação. Foi ótimo você ter falado sobre as questões de vídeos que você faz, que muitos empresários que estão nos assistindo precisam de um lugar para poder fazer conteúdo para suas redes sociais, precisam de um estúdio. E você sabia, Elias, que aqui o estúdio da Cell Web TV, você pode alugar ele para poder fazer o seu próprio podcast? É isso mesmo. Você que é associado, empresário, empreendedor aqui da cidade de Guarulhos, você pode ter disponível para você esse estúdio maravilhoso para você ter o seu próprio podcast. É uma das vantagens aqui da associação comercial e de se tornar, né, associado também. Preciso muito agradecer a sua audiência, que é fundamental para nós aqui. Preciso agradecer também a toda a equipe de marketing aqui da Associação Comercial, né, a toda a gestão aqui da associação. E como eu sempre gosto de dizer, vem para a Sé, vem empreender, vem ser feliz.